Bom dia, amigos. Bom dia, padre. Sua bênção. Bom dia, Dom Roque já está aqui com a gente, tentando chamar ele pra gente. Bom dia. Bom dia, Tatiana, tudo bem? Sua bênção, Dom Roque. Tudo bom? Deus te abençoe, tudo bom, graças a Tudo Deus. ótimo? Que maravilha. Deu certo, viu? Pelo Deu, iPad. deu, tô estreando. Que bela estreia. Ser honrada com o senhor aqui, então. Exato, pegando a coragem. Ah, tá ótimo. Dom, vamos esperar só um minutinho para as pessoas irem entrando. Aí a gente vai Certo. explicar o que que é e a gente entra com o senhor para poder começar o nosso bate-papo aqui, tá Ok, bom? a altura da imagem tá Só esperar um boa? pouquinho. Tá ótimo. A gente tem que, a Só gente tem podia que baixar um adap- pouquinho para ver mais o seu rosto. a gente tem que Eu tô adaptar, vendo mais parede. a gente tem que adaptar Isso, tudo aqui. maravilha. Tá ótimo. Agora ficou muito bom. Se eu colocar algum acessório para segurar o Para iPad. segurar aí. Eu ainda não tenho esses acessórios. Pro celular eu tenho. É. Mas aqui para o iPad, não. Ele não aceitou a inclinação que eu dei. Tô colocando uma Ah, o cola aqui agora. padre Fábio de Mello, lá de Seropédica, está dizendo que a imagem e o som estão ótimos, Dom. É? Deixa eu ainda pesquisar aqui uma coisa que ajude mais. O pessoal vai entrando, bom dia, Elias, bom dia, Jaqueline, bom dia, Gabriel, bom dia, Sebastião, Luiz Gustavo, bom dia a todos que estão entrando. Pronto, Então, agora hoje a acho que gente, tá bom, né? maravilha, foi o tempo da gente ir chegando. Bom dia, Gabriel, Gabriel está pedindo a benção para o senhor. Bom Bom dia, dia, Deus te Bruno. abençoe. Gente, eu vou explicar um pouquinho, o pessoal vai entrando. Né? Hoje a gente já está uma semana e meia já, Dom, falando um pouquinho aqui com os padres, ou o tema específico, né, que a gente trouxe. Ontem, por exemplo, a gente trouxe um personal trainer para falar sobre exercícios dentro de casa nesse momento da quarentena. E aí a gente falou do Templo do Espírito Santo, sobre cuidar do corpo. Foi bem bacana ontem também. Ah, E que bom. aí todos esses outros, essa uma semana e meia, a gente trouxe alguns padres, né? Uhum. A gente começou com o meu pároco, né? O padre Júlio César, aqui da Taquara, e a gente Fez falou um pouquinho aniversário como é que está sendo isso, segunda-feira. como é que está sendo o tempo, como é que está sendo esse tempo de quarentena, né? A paróquia fechada. Hoje, sendo o dia de Fátima, né? Para a Uhum. gente também é muito difícil, porque hoje é um dia bastante atribulado lá na paróquia. E foi bem bacana, né? Padre Fábio, a gente falou sobre solidão, né? Como é que trabalha a solidão nesse momento. Trouxemos o Padre Mateus, que falou de Maria. Trouxemos vários padres aqui já, né? Padre Luiz Cláudio, lá de São Paulo, né? Que é da origem aqui da paróquia também. A gente falou um pouquinho sobre comunicação, enfim. Deu certo e a gente caminhou nessa semana, né? E aí, tive a honra do senhor aceitar o nosso convite para falar sobre vocação. E a internet caiu, caiu, foi. Ficou parada a internet do senhor, mas voltou. E aí, gente, hoje eu trouxe Dom Não, Roque, eu né? desliguei o Wi-Fi, porque ele fica Ah, oscilando. tá, ah, tá. Ah, então, mas tá ótimo, tá? Eu tô vendo o senhor. Então, gente, hoje eu trouxe Dom Roque, né? Bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Né? Se eu tiver errado em alguma coisa, o senhor me conserte, tá? É o bispo responsável hoje do seminário, né? São José do Rio de Sim, Janeiro. Já o senhor tem 26 anos de padre, né? Vai fazer agora em junho, né? exato. Dia 18 de junho. E 8 anos de bispo. A sua nomeação foi agora em maio, né? Dia 9, 3 dias atrás, né? exato. Dia 9. E já foi reitor do seminário maior, já foi reitor do seminário menor, né? E hoje está responsável o bispo responsável pelo seminário. E aí acho que eu achei bacana a gente trazer o tema vocação, né? Em Uhum. especial sacerdotal, mas a gente falar também sobre vocação para aqueles que
que estão nos escutando, né? E aí eu fiz uma enquete com perguntas e algumas pessoas trouxeram algumas perguntas. Nada muito demais, né? Acho que é mais para saber como o senhor reagiu seu chamado do que outras perguntas. Então, eu vou começar com algumas perguntas, o senhor fica bem livre, a gente tem mais ou menos 1 hora para a gente, porque o Instagram, ele também, mesmo que a gente queira fazer mais, ele cai. Então, eu tenho feito 1 hora de live, as pessoas depois perguntam. Eu vou fazer as perguntas que estão aqui, se alguém tiver alguma pergunta, no final, se der tempo, a gente fala. Tá bom, Bispo? Tá ok. Bom, Dom. À vontade. Então, vamos lá. A primeira pergunta é, o senhor é natural do Rio de Janeiro? Sim, do Rio de Janeiro, não nascido, né? Eu sou registrado aqui no Rio de Janeiro, mas se o povo da Bahia estiver vendo, eles vão dizer que não é verdade. Eu nasci em Salvador, Bahia. Meu pai residia aqui já no Rio de Janeiro. Ele ficou aqui uns 10 anos preparando a vinda da família, né, para o Rio de Janeiro. E meus irmãos são quatro irmãos mais velhos. Então a diferença com eles, eu tenho 10 anos de diferença. E naquele tempo meu pai retornou a Salvador e minha mãe, aí eu fui concebido. Minha mãe não pôde viajar, ficamos aí 1 ano aguardando mais um tempo, a gravidez foi difícil e eu nasci na Salvador e fui batizado em Salvador, mas o meu pai tinha que fazer o registro, então o registro foi feito aqui no Rio de Janeiro quando chegamos. Éramos 5 filhos chegando de Salvador para a residência aqui permanente do Rio de Janeiro. Sou mais novo dos homens. São 4. E a minha irmã nasceu 2 anos depois e nasceu já no Rio de Janeiro. Ela é carioca. Tá, bacana. E eu sou carioca da Clara, não do Gema. Da Clara, não da Gema. Ótimo, Dom. As pessoas, isso acho que foi unânime, né? Para saber sobre a sua caminhada vocacional. E tiveram muitas perguntas. Como é que foi para o senhor né, entrar no seminário e como a sua família reagiu? As perguntas maiores foram essa. Como a sua família reagiu quando você falou assim, vou ser padre? Com 11 anos, eu tive aquela pergunta que toca o coração, né, sobre ser padre, mas isso ficou adormecido durante uns 7 anos. Né, isso é quando eu tinha 18 anos, e aí aquela fase que a gente tem da adolescência, afastamento da igreja, vai à missa, vai só à missa, aquele intervalo pós primeira Eucaristia, de ir só à missa aos domingos, por causa da minha avó. A minha prima, que chegou da Bahia, também ela ia à missa às 7 horas da manhã, eu acompanhava. E depois, com 18 anos, retomou, né, o tema adormecido no meu coração. E eu fui com muita prudência, né, com muito tato, com muito receio, né, dos meus pais serem contrários, né, à questão vocacional. Mas foi muito pelo contrário. Eu fiz 3 anos de encontro vocacional do GVA, por dúvidas minhas mesmo, não houve interferência de ninguém. Meus pais não sabiam, eles me viam muito na igreja, no grupo jovem, eu trabalhava no banco nessa época, então eu comecei a frequentar o GVA, mas não avisei em casa. E aí, quando estava faltando um mês para ingressar no seminário, aí eu avisei a minha mãe, em primeiro lugar, e a reação dela foi a melhor possível, né? Eu sabia que você só vive na igreja, etc, etc. E aí eu quis falar com minha mãe primeiro para preparar o meu pai. Isso o senhor tinha quantos anos? 21 anos. 21 já. 20 anos para completar 21 em agosto. A conversa foi feita em julho. Eu ingressei no seminário maior, eu já estudava na faculdade, trabalhava à noite no banco e estudava de manhã no seminário já com a turma, do qual fiz parte. Então, meu pai, eu avisei 15 dias antes. Demorei um pouquinho para falar com ele. E a reação foi melhor do que a da minha mãe.
né? Porque Ó, não, não que minha mãe tenha tido alguma coisa negativa, não, mas meu pai ter falado que ele pensou em ser padre quando era pequeno, olha. né? E aí isso ficou marcado, né, na minha história, né? Dele falar isso e os dois negócios. Uma reação mais ou menos assim foram meus irmãos, né? Meus irmãos ficaram assim com um pouco o pé atrás. Eu tinha um irmão que hoje é um amigão, né? Mas ele falava assim, toda vez que eu ia em casa no seminário, ele falava assim, ele me deixava de carro no ponto de ônibus, aí ele falava assim, você tem certeza que você quer ser padre mesmo? E toda vez eu tinha que escutar isso, mas pelo contrário, a família sempre favorável, sempre motivadora. Claro que em casa a gente perde a cama, perde o seu espaço, né? Mas eu sempre, o primeiro ano fiquei ainda indo aos domingos em casa e estão sempre muito acolhedora, família, compreensiva, motivadora, não querendo desestimular, apesar das dificuldades, né, financeiras e etc. Eu trabalhava, né, não era o arrimo de família, mas também eu dava a minha contribuição para a manutenção da casa, né? E isso não foi empecilho para que eu ingressasse no seminário e continuasse. Foram quanto tempo? São duas faculdades, né? Filosofia e teologia. Foram os 8 anos mesmo da faculdade Não, ou naquele tempo ficou mais um a pouquinho? filosofia eram apenas 2 anos, né? Foi filosofia Uhum, eclesiástica. Então, fiz 2 anos, não tinha um propedêutico como nós temos hoje, um ano de propedêutico. Eu fiz apenas, como eu ingressei na metade do ano, porque eu iria para um pré-seminário. Então, quando eu uhum, ingressei, minha turma já tinha feito o propedêutico, que naquela época eram apenas 3 meses, dezembro, janeiro uhum. e fevereiro. Ah, sim. Então eu fiz 6 anos de seminário, 2 de filosofia e Dois de 4 filosofia e de os 4 teologia. de teologia. Exato. Entendi. A sua ordenação presbiteral foi no Rio? Foi no Rio, tudo no Rio. Foi tudo no Rio, né? Eu sou carioca desde 1 ano de idade. Baiano Carioca, como o Padre Fábio colocou aí, né? Padre É. Júlio está assistindo a gente. Um beijo, Padre. Vem, Júlio. Obrigado por estar aqui conosco. O Padre meu Júlio, pároco. aniversariante. O meu É, ainda desses está na dias. oitava. Na oitava. Tá na oitava do aniversário, né? É. É verdade. Dom Roque, qual é o seu santo de devoção? Não tenho pretensão de dizer que é São Roque, mas é também São Roque, né? Mas eu tenho como uma devoção muito, para mim, que é muito cara, né? É claro que eu aprendi dentro do seminário a São José, né? Pela paternidade, pelo cuidado. Então, sempre eu olhava São José como aquele que tem que me conduzir na missão, como formador, né? Então, Uhum, São José. Mas aí bacana. vem também outros santos, né? Que nós temos, mas São José é o que eu tenho como santo devoção. Devoção. O meu Ó. onomástico é São Roque, também, e São Cosme e São Damião foi a paróquia que fui batizado lá em Hum. Salvador. Ah, tá. Aqui no Rio, depois de ordenado, o senhor teve uma paróquia? Sim, primeiro eu fui designado para a paróquia Jesus Bom Pastor, em Anchieta. Lá eu fiquei 4 meses como vigário paroquial, substituindo o padre Nelson Penteado, que iria completar 50 anos de padre, e ele disse para Dom Eugênio, na época, que completando 50 anos, no dia seguinte ele queria estar emérito, né? Então eu fui, antecipei, preparamos a festa dos 50 anos dele, então lá eu fiquei 4 meses, Bodas de ouro, né? Que bodas de ouro, lindo. exato. Então preparamos essa festa, né, do jubileu dele e depois, em novembro, eu fui convidado para retornar ao seminário e assumir a formação do seminário menor. Aí o Padre Divino, eu trabalhei de 92 até 94, eu fui como seminarista, diácono no seminário menor, e depois
eu fui ordenado e enviado para a paróquia, sem promessa nenhuma de retornar ao seminário. Porque nós tínhamos um plano, né? Eu e Padre Divino era o plano de eu ficaria como diretor espiritual, né? Mas na época decidiram me enviar para a paróquia. Então eu fiquei na paróquia e retornei como formador no seminário menor. E Padre Divino foi para a paróquia Jesus Bom Pastor e depois ele foi estudar em Roma, né? Alguns meses depois. Então essa é a primeira paróquia, né? Depois que eu saí do seminário, eu continuei no seminário indo aos domingos para a paróquia São Francisco de Assis, em Anchieta também. Essas duas paróquias eu assumi quando fui ordenado. Uma eu era vigário paroquial, dominical, e o outro vigário paroquial. Eram paróquias próximas. Continuei no seminário e na paróquia São Francisco de Assis. Depois, em 98, transferido para uma paróquia lá em Realengo, Nossa Senhora das Graças, como nós chamamos, mas é São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, exato. E lá eu fiquei, né, durante 6 anos. E depois vim para o centro da cidade, na paróquia Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. E aí permaneci até ser ordenado bispo, sendo reitor do seminário também, capelão da Polícia Militar, e cuidando também como provedor, depois procurador da Irmandade de São Pedro. Essa nomeação episcopal o senhor esperava? Não. Na época? Não, na época ficam os comentários, né? Quer dizer, que havia uma consulta, etc., mas nada declarado, né? Porque a consulta ela é sigilosa, e acaba, de algum modo, sendo não o conteúdo, né, de que você vai ser bispo ou algo parecido, mas ficam as pessoas no ouvido, né, pé do ouvido, dizendo alguma coisa. Mas eu nunca fiquei alimentando que, vou ser bispo, quando será? Não. Eu segui o curso da missão. Então eu estava... Quando o senhor recebeu essa notícia, como é que ficou o seu coração? Agitado, animado, preocupado, porque a responsabilidade é grande, né? Se de padre imagina do bispo, né? A gente vai ficar naquela preocupação, né, do que como será, né? Sempre eu partilhava sempre com o meu diretor espiritual, né, Monsenhor Elia Volpe, que eu dizia sempre assim para ele: olha, quando eu sou transferido para uma nova missão, não é que eu não tenha saudade, né? Essa palavra para mim é um pouco forte, né? Para dizer assim, saudade, né? Do que eu vivia anteriormente, né? Mas sempre seguir em frente. Então, assim como eu fui transferido de uma paróquia, quando eu fui transferido para trabalhar no seminário, então é claro que a pergunta, quando o Dora me disse que o Papa, né, há uma pergunta, mas há uma nomeação, já dizendo, né? Dorani me chamou, né, para conversar. Eu não sabia o que era. No primeiro momento eu vinha para conversar sobre as ordenações do seminário, as próximas ordenações no seminário. E aí ele, após o café, me chamou na sala e me disse, né? E aí foi o Santo Padre, né, Bento XVI, está nomeando como bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Qual é a sua resposta? Né? Aí, o senhor tinha o direito de dizer não? Ele está me nomeando, então eu teria... Qual a minha resposta? Né? É claro que aí, para dizer não, eu teria que ter um argumento muito forte. Né? Não é simplesmente dizer não quero, é muito cedo, né? Eu tinha 45 anos, eu falei, é muito cedo, deixa para depois. Não, eu acho que não existe isso. Sempre na minha vida, o sim para Deus é um sim que a gente renova, e por isso eu falo do sim de Maria, né? Que é um sim que se renova sempre, né? A cada dia, né? Um olhar novo, né? Para cada etapa, cada dia. Claro que a gente tem o projeto de vida, o que eu quero fazer. E aí, claro, quando Deus chama, ele vai dando as possibilidades, né, para seguir.
E aí os planos, você tem um plano, né? Não é assim, você vai ter um plano de viajar, né? Com essa pandemia, né? Os planos de viagem, de peregrinação, Foram embora. todos caíram por terra, né? E aí a gente tem um Verdade. plano, a gente tem que olhar e dizer, não, Deus, a vontade de Deus é essa. Então, quando foi feita a pergunta, né, no sentido de que foi dito a nomeação, só faltava Entendi. publicar. Então, foi, Uhum, o Santo Padre se nomeou. Essa é a uhum, declaração. E pergunta se aceita. Aceita. Então, aí, para publicar, por isso demora, né? Entre uhum, o tempo de a nomeação e a publicação dessa nomeação, né? Que depende de uma entendi. resposta. E é claro que a minha resposta foi imediata, não como aquele que esperava ser nomeado, né? Foi bem no susto mesmo. A minha pergunta do Orani foi, do Orani, e o seminário? Como é que fica? Era 9 de maio, né? A nomeação foi publicada. Mas no dia 3 de maio, do Orani me chamou. Eu tinha uma missa às 10 horas na paróquia, tinha uma senhora completando 80 anos. Então todos estavam me esperando lá. E eu não estava pensando nisso na época, na hora, né? Mas na hora eu pensava, passou a questão do seminário, né? Porque eu Uhum. cheguei no seminário em 2010 como vice-reitor, depois reitor. Em 2012, em maio, sendo nomeado, né? Eu teria que deixar o seminário, né? Aí Dom Aurélio falou, É. não, reitor, a gente providencia outro. O Papa quer saber se você aceita ser bispo e bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Então, aí fui dada a resposta, sim, e me colocou em contato com Dom Giovanni, que é o núncio, e falamos ao telefone, e ele pediu que eu escrevesse uma carta para punho ao Papa, enviasse por fax, né, e assim foi feito. Então, no dia 3 E mesmo quem entrou no lugar providenciei. do senhor é o padre Leandro mesmo, né? O cônego Leandro, Leandro, que hoje está. que ele era o vice-reitor, aí ele ficou como reitor interino até o final do ano, e depois foi confirmado e é efetivado como reitor, né, no final do ano. Bacana. O senhor até fez 2 anos agora dessa nomeação, né? E assim, o mais bonito, né? É porque, é claro, é onde eu vivo, né? Que é a Arquidiocese do Rio de Janeiro. O quanto os senhores trabalham, né? O Dorani Incansável, o senhor e todos os outros bispos auxiliares do Rio, né? A gente sempre está vendo os senhores em todas as missas, em todos os lugares, é festa de padroeira, é formação. E isso é muito belo, né? Eu sempre, quando eu vou viajar, hoje a gente tem viajado muito para fotografar fora, né? E aí quando a gente diz que eu sou do Rio, as pessoas já falam, nossa, os seus bispos trabalham muito, né? Eu não sei como é lá fora, né? Mas que são as outras arquidioceses, mas a gente vê a realidade hoje, né? Dos senhores de tanto que trabalha. Nesses 8 anos, o senhor imaginou trabalhar tanto, né? E nessa intensidade que é o Rio de Janeiro? Não imaginava que era tanto assim, né? Porque se torna responsável por uma, né, para acompanhar, né, como bispo referencial de um vicariato, né? E aí também acompanhar determinadas pastorais e são dias intensos, né? Justamente porque não para, né? Não são apenas as reuniões, né? E aí temos que visitar não só o vicariato, do qual nós somos referenciais, mas também os demais vicariatos. Aí temos as visitas pastorais, temos as celebrações, somos convidados para presidir a celebração de alguma festa de padroeiro, de alguma novena, né, de preparação, ou crisma. E aí esse mês, então, agora que estamos em quarentena, tem aí muitas crismas, né? Tínhamos 2, 3 crismas agendadas no mesmo dia, porque realmente Uhum. não dá vazão, mas imagino depois que voltarmos, vamos ter que estender um pouco esses dias, ter sábado, domingo, né? Para poder ativar tudo Para isso. assim, tudo se encaixar, né? Para não se Exato. perder muito tempo, né? Aí o trabalho é intenso de acompanhamento, né? Sobretudo a atenção aos fiéis, atenção aos diáconos, aos padres, porque
são todos os que estão, né? Eu acompanhava os leigos, né? A comissão, né? Dos leigos aqui da arquidiocese. Então a gente vê como todos os trabalhos, né? São distribuídos nos pastorais, nos movimentos. Eu continuo acompanhando a formação dos diáconos permanentes, os seminários, né? Para a formação sacerdotal. Isso tudo demanda o quê? Proximidade. Né? Porque eu sempre aprendi, né, durante a formação essa questão da proximidade. O padre Rafael Pinheiro, que é o capelão emérito, né? Ele era capelão da Polícia Militar, ele nos acolheu, né, quando ele era chefe da Polícia Militar. Ele sempre insistia que a questão, vocês não são militares simplesmente, são padres. São padres. Os militares querem ver esse sacerdote. Então, sejam próximos. Estar junto em vários momentos, né? Não só naqueles momentos tristes, né, de sepultamento, mas também, também nos momentos alegres. Né? Então, a gente vê a questão de celebrar batismo, casamento. Né? Eu tenho diversos policiais que eu batizei todos os filhos, realizei o casamento. Então a gente tem essa amizade, né, essa proximidade. É claro que hoje não tanto, né, não temos aí essa proximidade que impede, né, porque não é que eu esqueça das paróquias por onde eu passei, os fiéis por onde eu passei. Com alguns a gente consegue manter contato, né, e aí louvado seja Deus pela internet. É verdade. Porque mesmo a gente pensa que questão de proximidade estar junto também, né? E aí tem esses aplicativos de proximidade. Que não... usar a internet a nosso favor, né? Dessa proximidade. Não bastam por si mesmo, né? Preciso a proximidade física, sim, mas isso já ajuda, né? A ter um contato, a saber como está. E às vezes estamos longe, distante, mas estamos próximos, né? Na oração, próximos também no contato para saber, né, de alguma coisa, né, que está acontecendo. Então é a proximidade. Nesses 8 anos de bispo, tem alguma coisa engraçada que o senhor possa contar também, né? Não, às vezes tem coisas que não... Mais uma que possa ter marcado o senhor. Temos muitas que a gente passa. Agora, eu sou o segundo mais antigo, né? Dom Antônio Augusto, ele é o mais antigo, mas eu sou mais antigo aqui. E a gente sempre tem que falar para tranquilizar os mais novos. Tipo, uma coisa engraçada era que eu não entendia no início, né? Era a marcação de crisma, sobretudo crisma. Festa padroeiro também, mas às vezes coincidia com a agenda de Dorani. O padre marcava comigo, para garantir, né? E aí marcava com Dorani. Aí Dorani respondia, sim, eu irei. Mas esqueciam, aí a secretária, coitada, leva a culpa, mas vocês esqueciam de desmarcar. E aí ficava na agenda, eu pronto para ir. Né? Às vezes o motorista ele identificava, né? Porque como é que 2 carros estão indo para o mesmo lugar? E às vezes coincidia até com outro bispo também, né? Com outro auxiliar. Mas como é que vocês vão para outro lugar? Então teve uma muito engraçada, porque a paróquia marcou comigo, né, na minha agenda, confirmou, né? E a minha secretária ligava sempre para confirmar uma semana, durante a semana. E aí eu fui lá, né, celebrar. Eu tinha uma crisma às 15 horas. Então fui para a crisma, nessa paróquia, às 9 horas da manhã. Cheguei lá. E aí, porque eu só poderia nesse horário, não poderia mais tarde. Cheguei lá, tá todo mundo olhando para mim. Isso tem outros, aí passa a imagem agora para mim, de várias outras situações semelhantes. Aí chegando, entrei, tô vendo todo mundo me olhando, né? Aí cheguei na sacristia, aí o padre foi e falou assim, não, a crisma é às 11 horas. Eu falei, tudo bem, né? Eu tava bem, eu não saí arrastando a mala. Tudo bem, eu volto mais tarde. Você não quer ficar aí, tomar um café? Não, é perto, volto, depois eu
eu retorno aqui. E voltei para a missa às 11 horas. Quando eu estou saindo do carro, quem está saindo do outro carro? Como era um O horário cardeal. diferente, não, Dom Luiz Não. Henrique. Aí eu entrei, aí eu falei, não, deixa eu ir lá, eu vou lá falar com ele. Aí eu saí, subimos a escada, encontrou, e quem vem ao nosso encontro? A secretária. Aí dizendo, Ai, meu Deus. me desculpa, Dom Roque, porque nós marcamos e depois Dom Luiz Henrique confirmou que nós queríamos o horário das 11 e o senhor só poderia ir às 9. Então, foi com todo aquele Meu Deus. drama. Eu falei, não tem problema, né? Vamos, já estamos acostumados a esses enganos, né? Mas aí eu me lembro e indo, porque devemos tomar cuidado, é claro, né? Mas são situações que fogem, né? Que acontecem, né? A concordar com acabar coincidindo as agendas, né? Porque o Exato. negócio é garantir o bispo, né? Exato. Aí eu liguei para. Aí teve uma outra paróquia que eu liguei à noite para confirmar, falei com o padre confirmou o horário. Quando desligamos, o horário foi alterado. E aí ele tentou me ligar, mas era à noite, né? Ele mandou mensagem, eu não vi. Ele não me ligou, se ligasse eu atenderia, talvez. E aí eu já, falando à noite, eu fui dormir. Acordei de manhã, calmo e tranquilo, porque o horário era às 10 horas. Daqui a pouco eu saí daqui mais cedo para chegar lá às 9, né, com tempo, né, tomar um café antes. Cheguei lá, todo mundo já esperando para a missa. E eles já tinham chamando os crismandos para chegar às 8 horas. E aí começamos com um atraso de meia hora. Mas aí... Mas tá bom, né? Tomou café depois, né, Dom? Tomei, é verdade. Então, Dom, aí a gente entra um pouquinho sobre a vocação. Algumas pessoas mandaram algumas perguntas, e aí eu vou começar com algumas perguntas que a gente já está com meia hora de live. Então, assim, o Concílio Vaticano... Passa. O Concílio Vaticano II diz que o celibato é fonte especial de fecundidade espiritual e uma forma de santificação do mundo. Aí, seria por isso que os padres não casam? Não, o celibato é um dom, né? Então, temos a lei eclesiástica, né? A questão de não casar na igreja ocidental, porque na igreja oriental os padres podem casar, né? Seria como nós disséssemos hoje, né? Nós temos os diáconos permanentes, que são casados, homens casados, que são ordenados, né? Diáconos, né? Não estou aqui misturando os ministérios, mas estou falando que o celibato é um dom, né, de entrega, né, é algo muito mais interior do que simplesmente não casar. Né? Porque não há disputa entre os sacramentos. Né? É claro que a lei do celibato concorre para a castidade, né? E aí castidade, no sentido que a castidade é também para os casados, né? Também, mas a castidade de entrega total a Deus, para servir aos irmãos e irmãs, né? Então, amém. É uma lei que não é imposta, mas quem aceita, né? O chamado não é a lei pesada, não é a lei pela lei, né? O que Jesus condena, né? Jesus condena isso em todos os discursos dele no Novo Testamento, né? Nos Evangelhos. Então a lei ela é para a liberdade, é para libertar. Então temos que perceber essa suavidade, né? Em determinado momento a Igreja decidiu, né? Que assim se fosse ordenado. Que seria saudável, seria uma forma de dizer, né? Seria saudável para que os senhores pudessem trabalhar melhor a vocação, né? E o ministério. Sim, é algo interior, né? E aí não há oposição. Por isso eu falo que não há oposição. Não somos contra a família. Né? Tanto que para ser sacerdote tem que ter a paternidade. Né? Para ser uma freira tem que ter a maternidade.
Então, Deus não bloqueia esta paternidade, esta maternidade. Deus não bloqueia. Deus, muito pelo contrário, juntamente com o dom do celibato, vem essa entrega total a Deus para servir melhor os irmãos e irmãs. Sim. E aí tem aqui, quais as perguntas que um jovem deve fazer para discernir vocação? E é interessante porque essa pergunta que pode ser tanto para as meninas, né, para ser freiras, ou para os meninos serem padres, ou própria vocação matrimonial, né, Dom? Sim, sim. E a grande preocupação com o Papa, quando convocou o sínodo, né, da juventude, né, sobre discernimento vocacional, ali não estava aqui falando sobre vocação para ser padre ou freira. A vocação é o ser, né, a pessoa. Então, acho que a primeira pergunta que a pessoa tem que realmente fazer, né, quem sou eu? É uma pergunta até filosófica, né? Quem sou eu? É o conhecer-se, saber que, como criado por Deus, eu tenho dons, que vão se manifestando durante a minha vida e que eu devo colocar a serviço, né, e não me servir. Então, quando a pessoa se sente tocada para uma determinada missão, e aí a vocação é algo muito mais amplo, vamos falar da missão de ser médico, a missão de ser engenheiro, a missão. E é claro que aí, quando fala a vocação ao sacerdócio, à vida religiosa, é uma dedicação que não mede aí o plano, né, o plano de uma sociedade, de poder, se trabalha para se ter o sustento. Né? Então, quando se pensa no sacerdócio ou na vida religiosa, não pode ter diante de si essa dimensão, né, de uma sociedade, financeira, porque assim Jesus não viveu, né? Ele deixou seu trabalho na capitaria de Nazaré, ele saiu em missão com os apóstolos, ele passou na vida, né, de Pedro, Tiago e João, que estavam pescando. Eles não largaram o lazer de pescar, mas largaram o seu serviço. Uhum. E aí dizemos que eles não sabiam nem pescar direito, Jesus foi ensiná-los, né? Joga aí à direita a rede. Então, Jesus chamou. Então, não podemos ficar fixos nessa situação. O que será? Como será? Não. Se Deus chama, Deus vai criando a possibilidade. Agora, eu tenho que ter o quê? Essa intimidade com Ele. Então, por isso, junto a esse conhecimento, tenho que ter a oração. Como está a minha oração com Deus? Escutei a voz, que Deus me chamou, mas como eu estou me relacionando com Ele desde já? Então eu tenho que buscar os meios para que essa oração seja uma oração de escuta. O discernimento vem pela ação do Espírito, sim, mas eu tenho que também ter um ambiente propício. Estamos aqui, eu tenho que criar um ambiente para estar nessa live. Eu estava ajeitando aqui todos os apetrechos, improvisando determinadas coisas para poder sustentar aqui o iPad. Então, precisamos criar um ambiente para isso. Então, a oração, deixar-se tocar pela graça de Deus para o discernimento, em relação à vida. E o que deseja, como deseja servir melhor. Então, alguns gostaria de ser padre e dar aula. Que bom, a vida acadêmica. Então a pessoa fiz a faculdade de engenharia, e o que será, se eu deixar e for para sacerdócio? Que bom, vai contribuir muito para a igreja. Precisamos de pessoas formadas também, que tenham tido alguma atividade no mundo civil, e para que possa também servir a igreja. Uhum. Ontem eu falava com um professor de educação física, e aí ele estava dizendo, sobre os exercícios e como isso afeta até a nossa espiritualidade mesmo, de você estar bem consigo, para poder ter essa intimidade com Deus. E como é belo, ter pessoas profissionais, e aí, saindo um pouquinho da vocação sacerdotal, mas ter pessoas profissionais e que ao mesmo tempo vivem a fé católica, cristã católica, e que elas possam passar isso com fidelidade para o outro, porque a gente, muito mais do que palavras, são os nossos
são a nossa forma de ser, né, para o outro. Então, quando a gente fala em vocação, as pessoas só pensam em vocação de padre, né? Ah, ele vai ser padre. Não, existem as outras vocações que são belas e que a gente consegue alcançar o coração dos outros, das outras pessoas, né? Sim. Com o exemplo de Cristo. Isso é muito bonito. Dom Roque, GVA é uma das formas de ingressar no seminário, né? O que é o GVA? Algumas pessoas têm perguntado. A sigla continua a mesma, mas muda um pouco como vai definir, né? Então, GVA, Grupo de Vocações Arquidiocesanas. Porque antigamente se chamava Grupo de Vocações Adultas, porque tínhamos o GVJ, que era o Grupo de Vocações Jovens, e o Clubinho Vocacional, que era para as crianças, né? Para ter o primeiro contato com o seminário. Então, é um grupo de discernimento. E temos o seminário, e na nossa estrutura agora, o acompanhamento se faz também nos vicariatos. Então, temos o GVA na sua forma vicarial, que são aqueles que preparam e ainda se mantêm em contato a nível vicarial. Temos uma programação durante o ano para diversos encontros no seminário. E os que estão também vinculados, a gente pede sempre que quem está no GVA no seminário continue frequentando o GVA no vicariato, porque é mais uma possibilidade de ter o discernimento e o contato com a sua realidade vicarial. Então, esses grupos se reúnem durante o ano, temos encontro, dois encontros em Itaipava, encontros que nós chamamos de encontro de lançar rede, né? Chamamos os jovens, mesmo que não pertençam a um grupo vocacional, mas para que despertar a vocação. Né? Então, fazemos esse encontro em Itaipava, lá na fazenda em Itaipava, Fazenda das Arcas. E em janeiro... O clubinho vocacional ainda existe? Existe, sim. O clube vocacional prepara para ingressar no seminário menor. Tá. Então, eles se reúnem, também tem uma programação própria e aos sábados. O GVA se reúne aos domingos. Tem umas datas fixas que são divulgadas, e aí mantemos essa interação, né, entre os grupos. E os promotores vocacionais que acompanham os vicariatos, né, fazemos a reunião junto com os formadores que acompanham as vocações, também no seminário. Encontramos a cada 2 meses com o cardeal. Né? Então temos essa reunião um pouco para saber como está e preparar também esses encontros maiores. Entendi. E depois do GVA, o processo ele já entra direto no seminário? Ou se ele passar, se ele estiver apto, né? Sim, sim. Aí faz o discernimento com os formadores do Seminário Rainha dos Apóstolos, que é o seminário propedêutico. Por isso aí passamos aí com o Dom Eusébio, né? Foi fundado esse seminário, que primeiramente a sede era lá na Tijuca, perto na usina, e quando eu era reitor, já passamos para o Rio Comprido. Então, na residência no mesmo prédio, mas separados. Então, tem um seminário dentro do mesmo ambiente de formação dos outros seminaristas, maiores e menores, mas cada um com a sua área reservada. O propedêutico, ele é a adaptação para o seminário? O propedêutico é preparação para o seminário. A pessoa se prepara para ingressar no seminário maior, para estudar filosofia, teologia. Então, durante o período propedêutico, que já é contemplada essa formação já no GVA, já começa no GVA essa formação para que aqueles que chegam para o discernimento tenham um ambiente favorável para isso. E é claro que no propedêutico já residem no seminário. No GVA ainda não residem, propedêuticos já residem. Então, aqueles que frequentaram o GVA do seminário, eles ingressam no propedêutico, seminário propedêutico. Quem está no propedêutico, ele já é chamado de seminarista ou só no próximo ano? Sim, chamamos de seminarista, normalmente. Né? No início, falava os propedeutas, mas a gente acaba falando, o seminário é Seminário Rainha dos Apóstolos, quem mora no seminário é seminarista, então são seminaristas. Tá certo. Né? É verdade. E aí temos algumas situações que surgem do nosso século, né? Alguns já entram, já estão no GVA, mas já fizeram filosofia.
ou já fizeram teologia, aí durante o curso de teologia sentiu a vocação. Então temos alguns casos assim, né? São raros, mas que já completaram a filosofia ou a teologia, mas fazem também o propedêutico. Quando E passam para o seminário maior, aí o discernimento dos formadores, né, para o seminário maior, e aí ele ingressa ou na teologia, ou faz a filosofia, e depois, quando é o contrário, né? Mas é raro o caso, né? É raro, né? Porque ele vai fazer toda a filosofia, normalmente, né? Toda a filosofia de 4 anos, mais 4 anos de teologia, né? Sim, é Para normal, poder é normal. começar. Mas junto com a nova Ratio Fundamentalis, que aí nós fizemos a nossa Ratio Nacionalis, né? Quanto a trabalhar a formação, né? Então ali temos acompanhamento com um ano, cada ano, cada etapa corresponde a um ano, né, da formação do seminário, formação acadêmica. Então, quantos já ingressam com esta formação acadêmica concluída, ele tem que cumprir também a formação que se pede, né? Que é a formação no seminário. Então, temos a formação acadêmica que é feita na universidade, né, na PUC, que temos uma espécie de campus dentro do seminário, né, só para os seminaristas, e a formação do seminário, né, que precisa acompanhar toda uma etapa. Por isso não podemos confundir, né, dessa questão dos anos, né? O ano acadêmico com o ano seminário. Coincide, mas não necessariamente. E não necessariamente, né? E a outra pergunta que tem aqui, né? Qual o conselho que o senhor dá para uma pessoa que não aceita a vocação, né? Seja ela sacerdotal, matrimonial, enfim, aquela que Deus já falou no coração, mas que ela não aceita. Um pouco Jonas, né? Eu fui um pouco assim, né? Eu falo para você que os 3 anos que eu levei de discernimento não foram 3 anos intensos de estar no grupo vocacional. Eu continuei sentindo chamado e passei a desconsiderar isso em determinado momento. E aí foi todo o ano de 1986. Em 85 senti chamado, em 86 passei a ter o discernimento e a fugir da vocação no sentido de que eu não queria mais, e continuava a manter o contato com o Monsenhor Elia, porque ele era o que dirigia o grupo vocacional, e o que me sustentou, porque eu tinha dúvidas. Então, o conselho que eu dou para esses que fogem, não desistam de discernir. Não adianta fugir. Deixe Deus conduzir o discernimento. Deus não quer forçar nada. Deus não quer forçar a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e permitir que eu entre, eu entrarei e cearemos juntos. Então, deixar que Deus conduza o discernimento, para que se encontre, porque senão vai ficar aquela dúvida, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, poderia ter feito isso, Não, deixe Deus. Isso eu falo sempre quando oportunidade nas paróquias, que o Doura lhe pede para eu falar depois de uma ordenação, aí eu falo para os pais, permitam que os filhos façam o discernimento. Não adianta. Meu filho quer ser padre. Ele é filho único. Deus escolheu seu filho único mesmo. Deus escolheu sua filha. Então, desde ele que escolheu, vai ser o único mesmo. Como temos vários padres que são filhos únicos, né? E as mães são felizes, contentes, porque ganham mais irmãos, né? Ele ganha todos os padres, todos os seminaristas, né? E aí acaba sendo mãe, né, de tantos filhos, e aí vai se multiplicando. Mas é uma situação que permitir-se fazer o discernimento, deixar que Deus conduza o discernimento. Não adianta fugir, porque a fuga causa grandes danos à pessoa. Como aconteceu com Jonas. Eu pego o exemplo de Jonas, que foi cair na barriga da baleia, passou por aquela tempestade, fica sempre confuso, em relação às coisas. Parece que as coisas não andam, não progridem. Pode ter um desempenho maravilhoso, como profissional, concluiu a faculdade, está em um bom emprego. Vai ficar sempre um vazio, né, Dom? Fica um vazio não preenchido.
E aí, Verdade. aí vai, casei, estou realizado. Não, não é não é essa questão, casei e Deus está me castigando. Não é isso. O discernimento é algo muito sério, porque precisamos permitir que os jovens façam discernimento. E um diretor espiritual seria muito importante, Muito né, para esse importante. momento Eu de falo que discernimento, a né? direção espiritual, para mim, durante o período de discernimento, sobretudo, foi essencial. Porque eu mesmo afastado do grupo vocacional, eu continuei fazendo direção com o Monsenhor Elia, que ele era o diretor espiritual do seminário. Eu ia lá aos sábados, e às vezes eu não tinha nada para falar, mais para ouvir. E às vezes a gente falava sobre o livro, sobre alguma coisa ou outra, Eu tenho certeza que Deus sempre mas tinha alguma coisa para falar, né? sempre, sempre, sempre. Então só esse contato, já me ajudava muito, E às vezes eu ia todo sábado lá, durante as férias. E foi aí que surgiu o convite para fazer a faculdade, mesmo trabalhando. Eu fiz a Uhum. faculdade de filosofia, continuei trabalhando, mudei o horário do meu trabalho, que era durante a noite, a madrugada. Passei para o horário da noite, chegava quase 2 horas da madrugada em casa, dormia um pouquinho e ia para a faculdade. 7h25 estava lá. Foram 6 meses assim. E depois eu ingressei no seminário. Mas aí deixar que Deus conduza. Pedir a Deus luz. Não algo angustiante. O Senhor me chamou, mas eu não quero. Não, deixar que Deus toque a vida. De repente vai chegar, não, Deus me chamou e não é essa a realização, não é este o caminho. Porque eu falo sempre, Deus chama. Isso é inevitável. Deus chamou. Não tem como negar que Deus chamou. É igual a nomeação, né? Não tinha como negar que Deus te chamou, mas. Mas eu podia dizer não. Isso não quer dizer Sim. que Deus Uhum. vai me castigar porque eu disse não. Mas eu não posso Ele só deixar. vai arranjar um outro jeitinho, né? Ele é insistente, é insistente, é insistente. E eu falo que Deus tem o caminho, e não é algo determinista. Nós estamos, vamos nos adequando na formação, se adequando ao chamado. Porque não adianta, Uhum. Deus me chamou, eu vou permanecer do jeito que eu sou mesmo. Não, tem que me organizar, eu tenho que dar um Sim. jeito de melhorar. Sim. Então sempre melhorar. Verdade. Verdade. E a idade em si, ela já nos traz experiência que faz a gente mudar, né? E Isso aí, é quando a gente verdade. também toma uma decisão da vocação, a mudança precisa vir junto também, né? Porque Exato. o ser humano, ele vive em mudanças, né? Hoje a gente tá, por exemplo, eu sempre falo aqui nas lives que a gente está no momento da resiliência, né? Uhum. Que é a adaptação do indivíduo na mudança, né? E o ser humano, ele está sempre em movimento, né? Então, o aceitar o chamado também é se adaptar, né, Dom? Exato. Tem que deixar Deus realizar a sua obra. Né? Dom, a gente está com 53 minutos, a gente já está acabando a nossa live, Tá né? Mas eu vou certo. falar um pouquinho o que o pessoal está falando. O padre Fábio de Mello de Seropédica diz: ouviu Dom Roque, me remete ao Gênesis da minha vocação. Ele foi o reitor do seminário menor quando eu entrei, em 97. Exato. Padre Fábio, grande abraço. O Yuri Alves fala que fez o GVA em 2012, foi discernido e. Desculpa. Ai, saiu aqui. Foi discernindo a vocação e foi discernindo que não estava preparado na época, né? Uhum. Em 2012. Está saindo aqui. Resolvi voltar apenas em 2015 e permaneço no seminário hoje com muita alegria, né? O Que Yuri. bom. E o Roberto está perguntando, Dom, como está a questão do GVA nesse tempo de pandemia, se haverá ingresso. Não, então estamos adaptando, né? Também o acompanhamento está sendo feito via mídia. Não está presencial, mas aí o contato é feito. Como os seminaristas estão em casa também, os alunos estão estudando pelos colégios, as universidades estão fazendo à distância, também o GVA está acontecendo também por essa modalidade. E o contato também telefônico, né? Os formadores fazem esse contato de acompanhamento. Então ninguém vai ficar prejudicado, né? Não podemos aí olhar para esse tempo com prejuízo. Não podemos Uhum. olhar com prejuízo. Precisamos ter essa adaptação, usar o meio depois que for necessário
para acompanhar. Né? E depois esse e-mail, né, pode ser um modo, né, mais tarde, quando voltarmos ao normal das nossas vidas, né, do nosso dia a dia, também de ter esse acompanhamento, né, também por ser feito assim. Então, o GVA está acontecendo, tá? Dom, a gente está com 5 minutos, eu vou já me despedir do senhor, né? Agradecer a honra de recebê-lo e ainda recebê-lo como estreia, né? Estreia! É a primeira vez que o senhor está estreando no Instagram e ao vivo ainda, né? Exato. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Fico muito feliz do senhor ter aceito o convite de estar aqui com a gente, de falar um pouquinho do seu caminhar vocacional e responder algumas perguntas. Tinha tantas outras, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe quem precisava responder. Né? Então, nesse dia de Fátima, né, a gente fica muito honrado, dia de Nossa Senhora de Fátima, né, de estar recebendo o senhor, de estar aqui com a gente conversando. E foi uma coisa leve, a ideia é essa mesmo, a gente adentrar um pouco a história dos sacerdotes e agora com o senhor, que é um bispo, como é que está o seu momento, como está para o senhor, e saber um pouquinho da sua história, né? Eu conheço um pouquinho por todas as vezes que eu fotografo e escuto o senhor um pouquinho no final, né, da ordenação. Mas as pessoas às vezes não têm noção de quem são os bispos e como eles têm essa proximidade, o que eles têm que né, estar próximo hoje dos sacerdotes, dos diáconos, mas que eles também estão próximos dos leigos, né? Então, muito obrigada, né? Peço sua bênção para todos nós aqui, né, nesse dia bonito de Fátima, e até a próxima ordenação que a gente possa estar junto. Tá certo. Agradeço, Tatiana, pelo convite, por poder estar aqui, né? Você não doeu tanto, né? Essa estreia não doeu. Não, né? O tempo voou, né? E agradeço muito. Ficaremos sempre em contato. Vou mudar a foto também daqui do Instagram, que eu mudei no Face. Pois né? A foto deve estar cheio de que eu vi que todo mundo estava lá seguindo o senhor. Então muda a foto, posta uma foto lá. A foto que você tirou daquela vez lá do seminário. Isso, pronto. Então, agradecer a Deus. Tá lindo, maravilhoso. Por intercessão de Maria, nossa querida mãe, que sempre acompanha a nossa história, a nossa vida. Ela assumiu essa missão e cumpre, né? E hoje Nossa Senhora de Fátima está intercedendo por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Eduardo Campos, que trabalha comigo, Dom Roque, está dizendo para o senhor movimentar esse Instagram aí. Aprenderei. Estou fazendo curso intensivo. Um beijo, sua bênção e muito obrigado. Deus tá? te abençoe. Tchau. Tchau.